O título da nossa mensagem de hoje é Pela fé entendemos. Há muitas coisas que nós não entendemos. Muitas coisas que nós não entendemos. Mas pela fé nós passamos a entender. Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele diz assim: mas o justo viverá da fé. Percebam a palavra que a gente não se dá conta. Tem algumas versões que diz o justo viverá pela fé, mas a ideia é essa, é viver da fé, não pela fé. Do que nós vivemos? O que nós precisamos para nos manter vivo? Ar, alimento, água. Isso nos mantém vivo. Isso nos dá energia. Mas nós vivemos da fé. Se nós não tivermos a fé, nós estamos mortos. Nós sucumbimos. O justo viverá da fé. A fé é o nosso alimento. A fé é a nossa vida. Nós não podemos viver sem fé. E o Senhor Deus fala: se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você recuar, Deus está dizendo assim: eu não tenho mais prazer em você. Eu não estou mais me agradando de você. Então nós vivemos da fé. Coloque isso no teu coração. E a palavra de Deus também, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós ouvimos, a nossa fé, ela vem pelo ouvir, mas ela é materializada quando nós declaramos. Ela entra pelo ouvido e sai pela boca. A fé entra pelo ouvido e sai pela boca. Nós declaramos, nós profetizamos, nós abençoamos pela boca. Uma das coisas que eu percebi quando eu me converti, eu falava palavrão, fazia gracinhas. E com o tempo eu percebi assim que eu não falava mais palavrão, não falava mais palavras impróprias, palavras mundanas. Aí eu entendi quando a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu percebi que o meu coração estava cheio da palavra de Deus, estava cheio das coisas de Deus. Eu não precisei assim, como é que eu posso dizer, me preocupar. Eu falei sem querer. Não, ninguém fala nada sem querer. As coisas, a gente fala que está no coração. Então eu percebi que o meu vocabulário mudou, a forma que eu falava mudou, não falava mais palavrão, não falava mais palavras torpes, impróprias. Por quê? Porque eu entendi que a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu digo: uau, olha só como eu mudei. Não falo mais isso, não falo mais aquilo, não penso mais isso, não penso mais aquilo. Por quê? Porque o meu coração se encheu das coisas do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Então só para a gente lembrar que você viverá da fé. Sem fé você não pode viver, filho e filha de Deus. E hoje nós vamos trabalhar com esse tema fé de uma forma que talvez você nunca ouviu falar e que você irá se surpreender. Mateus, no Evangelho de Mateus 6:30, e no versículo 31, diz assim a palavra de Deus: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e eles pecaram, Deus disse para Adão: Adão, a terra se tornou maldita por causa do teu pecado. Tornou-se maldição. Agora, quando você comer, quando você se alimentar e você vai produzir o fruto da terra, ali haverá espinhos, ali haverá ervas daninhas.
e com o suor do teu rosto você comerá o teu pão. E eles foram expulsos do paraíso. Antes eles andavam nus. Deus fez uma roupa para eles através de pele de animais, a primeira morte no paraíso. Deus, em razão do pecado de Adão e Eva, que Deus teve que matar um animal para cobri-los. A preocupação de Adão e Eva quando saíram do jardim era: o que vamos comer? Antes eles tinham a comida em abundância. O que vamos beber? O que vamos vestir? Quando Jesus Cristo veio, Ele já deu uma sentença para nós em relação a isso. O primeiro Adão, que foi o Adão, nosso pai, o primeiro homem que pisou na terra, criado por Deus, do pó da terra, esse primeiro Adão, ele se preocupou, tinha que se preocupar com o que comer, o que vestir, o que beber. O pecado que Adão trouxe isso para nós. Mas quando veio o último Adão, e a palavra de Deus trata Jesus como o último Adão, esse último Adão, ele veio dizer para nós o seguinte: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, ou o que vocês vão vestir. Primeiro ele diz assim: olhai os lírios do campo, veja como eles não trabalham nem se tecem, eles não tecem a sua roupa, e Deus vestiu os lírios com glória, mas nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não guardam em celeiro, não colhem, não guardam em celeiro, e o Pai Celestial guarda as aves, abençoa as aves. Então, se Deus abençoa as aves, cuida das aves, se Deus cuida dos lírios, se Deus veste a erva do campo, que amanhã não existe e é lançada no fogo, o que será de nós, homens de pouca fé? Deus fala. Então nós não podemos, Jesus aqui está falando de fé. Ele está dizendo que você não deve se preocupar com o que comer, com o que beber, o que você vai vestir. Jesus disse o seguinte: quem se preocupa, se você se levanta assim, o que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir amanhã? Deus está dizendo assim: então você não tem a Deus como Pai. Porque se você tem a Deus como Pai, o Pai vai cuidar dessas coisas para você. Você não precisa se preocupar com essas coisas. O que Deus quer que você se preocupe? Que você busque a presença dEle em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, isso o Pai vai dar para você. Você não precisa ficar sem dormir por isso. Você não precisa se estressar, você não precisa se preocupar com essas coisas. Jesus, o último Adão, veio nos trazer esse conforto. Quando o primeiro Adão foi expulso, eles tinham essa preocupação. Agora Jesus está dizendo para nós: ei, vocês saíram do paraíso? Saíram. Mas agora vocês estão entrando num novo reino, no meu reino. E nesse meu reino, vocês não vão passar fome. Vocês não vão se preocupar com o que beber, com o que vestir. Isso o Pai vai cuidar de vocês. Mas eu só quero que vocês me busquem em primeiro lugar. E falando em fé, o Senhor Jesus diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha como a fé é tão importante, que o Senhor Jesus diz assim: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Eu vou achar? Tem uma versão que a Bíblia diz assim, será que porventura encontrarei usando a fé na terra? Então, se usam a fé ou não, tem outras opções. Jesus usou essa frase naquela parábola do juiz iníquo, quando tinha uma viúva que importunava o juiz para que ele
julgasse a sua causa contra o seu adversário. E o juiz disse assim: eu não temo a Deus e nem temo o homem, mas como esta mulher está me importunando, eu vou atender a sua causa. E Jesus, usando essa parábola, ele diz o seguinte: será que Deus não fará justiça, não atenderá a nossa oração quando nós clamarmos a Ele dia e noite? Por mais que alguns entendem que Deus tarda nas suas promessas. Irmãos, quando nós estamos no problema, no meio do problema, no meio de uma enfermidade, nós perdemos a percepção do tempo, perdemos a percepção das coisas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca se atrasa. Deus não atrasa nas suas promessas. Eu queria que sim, que você entendesse que muitas vezes a gente murmura contra Deus, e nós temos que cancelar essas palavras que nós falamos contra Deus. Também nós falamos: Deus, tu estás atrasado. Deus, por que tu não resolve isso? Deus, por que tu não resolve aquilo? Deus, Ele não se atrasa. Por isso que Jesus diz: porventura, quando eu vier, eu acharei fé na terra. Se Jesus voltasse agora, Ele acharia fé aqui no meio de nós? Ele olharia para você, Ele encontraria fé? Ele iria encontrar fé em nosso meio? Repita comigo, igreja: Senhor, cancelo toda palavra que falei contra Deus. Deus não tarda as suas promessas. Deus não está atrasado em minha vida. Se Deus vier hoje, Jesus vier buscar a sua igreja, que Ele encontre fé aqui no nosso meio. Olha a preocupação de Jesus. Olha a preocupação de Jesus. O livro de Hebreus, ele é um livro do Novo Testamento. Nós não sabemos o autor do livro. Uns falam que foi Paulo, outros que foi Apolo, mas nós não sabemos o autor do livro de Hebreus. Mas ele faz parte da Bíblia. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, que faz parte do Novo Testamento, ele define a fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você está esperando? A fé é a prova das coisas que não vemos. Se não se vê a existência daquilo que cremos, mas pela fé nós cremos que vai acontecer. Podemos não ver, mas nós cremos. Isso é fé. Podemos não crer. Se não vejo, é porque eu não tenho ainda, eu não estou vendo. Eu não tenho, mas eu creio pela fé. Eu já começo pelos meus olhos da fé a ver as coisas acontecendo. Isto é fé. E é isso que Jesus diz: será que eu encontrarei pessoas que têm a certeza daquilo que estão esperando vai acontecer? Será que eu encontrarei pessoas que mesmo não vendo, elas creem que aquilo irá acontecer? Isto é fé. Isto é fé. Hebreus 11:2 diz assim: pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Eu queria que hoje à noite, se você tiver tempo, ou durante a semana, que tu lesse o capítulo 11. E esse versículo 2 aqui, ele é bem interessante, porque ele diz assim, que os antigos receberam um bom testemunho. Se você olhar o capítulo 11, o livro de Hebreus pertence ao Novo Testamento, mas ele começa a falar
de santos do Antigo Testamento. É uma galeria de heróis, é como se Deus fizesse assim, pegasse aqui a igreja e dissesse assim, ó, agora vai desfilar diante de vocês algumas pessoas. E diz aqui que deram um bom testemunho. Mas se nós olharmos a vida deles, eles não deram um bom testemunho. Não deram. Se nós olharmos a vida de Abraão, Abraão negou a sua esposa 2 vezes, dizendo que era irmã, colocando ela em risco, colocando ela em perigo, onde homens a tomaram como esposa, pensando que era irmã de Abraão. Não deu um bom testemunho a Abraão. Nós vemos Sara, a qual Deus tinha dado essa promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E Sara então pega a sua serva, Agar, e diz para Abraão, Abraão, toma minha serva e faça um filho com ela. Ela vai ser, essa criança que nascer vai ser o herdeiro, já que você vai ser pai de uma grande nação. Nasceu Ismael, depois Sara tratou com crueldade Agar, então Sara também não deu bom testemunho. Nós temos Jacó. Jacó não deu muito bom testemunho também. Jacó, o nome dele era enganador, usurpador, enganou, trapaceou, para tomar a primogenitura do seu irmão mais velho. Ele enganou, colocou peles em cima dele, cheiro, e tomou a primogenitura do seu irmão Esaú, que era para ser Esaú. Então, Jacó enganou. Não deu bom testemunho Jacó. Sansão faz parte da lista dos heróis. E diz que ele deu bom testemunho. Olha a vida de Sansão. Sansão dormia com prostitutas, negou o seu chamado, deu para Dalila a informação onde é que estava a sua força. Sansão praticamente menosprezou o chamado que Deus deu para ele, mas a palavra de Deus diz que os antigos, esses que eu estou falando, estão aqui nessa lista do capítulo 11, que deram um bom testemunho. Até Raabe está lá. Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta. O que Raabe fez? Ela tinha um bordel. Josué mandou 2 espias em Jericó. Ela guardou os 2 espias e escondeu eles, de forma que eles pudessem sair ilesos daquela cidade e depois destruírem a cidade. Raabe era uma prostituta. Será que ela tinha bom testemunho? Davi mandou matar o marido de Batseba para ficar com ela, aonde depois saiu Salomão. Então, se a gente olhar a Bíblia, fala que eles tinham bons testemunhos. A palavra de Deus diz lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim: Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Está falando de Deus. Deus, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Os nossos pecados, Deus, além de ter lavado pelo sangue de Cristo, estão lá atirados na profundeza do mar. É para a gente nunca mais ir buscar, nunca mais saber. Se você olhar Davi,
Parece que nós insistimos em pregar e falar do pecado dessas pessoas. Mas é interessante, irmãos, que esses homens, essas mulheres, o Novo Testamento não fala do pecado deles. O Novo Testamento não fala do pecado deles. Porque nós encontramos a graça e o perdão de Deus. Os pecados de Davi nós só vamos encontrar no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar no Novo Testamento falando de pecado nem de Sansão, nem de Davi, nem de Raabe. Nada. Aí nós olhamos para o Novo Testamento, no livro de Atos 13:22, diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Você está entendendo? Às vezes a gente fica se remoendo pelos nossos pecados que cometemos, mas se nós já pedimos perdão, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Nós homens, quando eu estava meditando e lendo sobre isso aí, eu digo: Senhor, quantas vezes já preguei sobre os pecados de Davi, mas eu olho aqui no Novo Testamento, ele é um homem segundo o teu coração. Nós ficamos insistindo, em vez de falar das vitórias, das proezas de Davi, às vezes insiste em falar das derrotas, das coisas erradas que Davi fez, mas Deus não quer saber dessas coisas. Está ali sim para a gente saber, mas quando nós vamos para o Novo Testamento e olhamos a graça de Deus, o amor de Deus, a gente percebe que Davi era um homem segundo o meu coração. E ele fez tudo o que foi da minha vontade, diz a palavra do Senhor. Talvez isso é do ser humano. Nós olhamos para as pessoas e nós rotulamos as pessoas. Deus esqueceu do pecado dela. Deus não se lembra mais do pecado dela. E nós ficamos nos lembrando do pecado dela. Nós ficamos falando para os outros do pecado dela. E aí nós estamos fazendo o papel de acusador. Em vez de a gente ficar feliz que a pessoa se reconciliou com Deus, que ela está trabalhando para o Senhor novamente, que Deus restaurou ela, que ela está ganhando alma, parece que nós insistimos em falar das falhas, das fraquezas dos outros. E Deus não é assim. Você já imaginou, irmãos, se Deus fosse assim com a gente? Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele coloca essas pessoas na galeria dos heróis da fé. Quando se fala em fé, diz: eles deram um bom testemunho. Significa o que eles fizeram de errado, para Deus não importou, Deus perdoou. Mas sim o que eles fizeram de certo para a minha obra. Sansão diz que no final da sua vida, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Quer dizer, no final da sua vida ainda Deus o usou. Deus é um Deus de surpresas. Muitas vezes Ele deixa para o final de tudo fazer grandes coisas na vida de alguém. Pela fé entendemos. Esse é o título da nossa mensagem. Pela fé nós passamos a entender muitas coisas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus, Ele não usou matéria-prima para fazer nada. Tudo foi formado pela palavra. Deus usou a sua palavra. Haja luz e houve luz. Tudo que Deus falava acontecia pela palavra. Então Deus não usou matéria-prima. Nós não criamos nada. Nós como homens, humanidade, nós não criamos. Nós transformamos. Nós temos matéria-prima e transformamos em algo. Agora Deus não tem matéria-prima. Deus criou do nada. Então nós entendemos pela fé que o universo foi formado pela sua palavra. Então tudo que nós vemos não foi formado do que é visível, porque não tem como explicar a existência de uma rocha, de uma árvore, como que nasceu isso. Pela fé nós entendemos isso.
Deus fez todas essas coisas. Então, amados, existe uma lei de Deus. E o Senhor criou essa lei. Primeiro o homem crê, depois entende. Entende aquilo que ele colocou na mente. Pela fé nós entendemos. Então todos esses homens que nós listamos aqui, que está aqui na lista dos heróis, eles creram e depois entenderam. Primeiro Deus coloca algo na nossa mente. Deus nos dá uma visão. Aí nós cremos. Depois nós passamos a entender aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, na nossa mente. Primeiro vem na mente uma ideia, vem uma visão. Depois vem o entendimento. Quando Deus falou para Abraão, e é interessante como Deus gosta de materializar as coisas. Deus disse para Abraão: Abraão, numa visão, sai da tua tenda, vai lá para fora. O que você está vendo, Abraão? Eu estou vendo o céu, as estrelas. Então, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Quer dizer, Deus materializando aquilo que Deus iria dar para Abraão. Deus colocou uma visão, Deus colocou uma ideia na cabeça de Abraão. Abraão creu, ele não estava entendendo. Mas depois, Abraão passou a entender o que iria acontecer. Não naquele momento, mas depois daquele momento, ele iria entender o que iria acontecer com ele. Quantas ideias será que Deus já colocou na sua mente para que você cresça? Mas como nós não tínhamos o entendimento de como fazer, desistimos. Nós deveríamos ter esperado em Deus, até Deus dar o entendimento naquilo que Ele queria. Então Deus colocou uma ideia na nossa cabeça. Nós cremos. Mas nós não esperamos ter o entendimento daquilo que Deus colocou na nossa mente. E aí nós desistimos. Essa lei de Deus, ela serve tanto para o ímpio quanto para o justo. Isso é uma lei que Deus coloca no homem. Primeiro eu dou uma ideia, você crê. Depois eu dou o entendimento. Eu estava pensando em alguns homens que tiveram algumas ideias. Homem, quando não tinha avião, alguém pensou assim: cara, dá para voar. Como voar? Quem voa é pássaro. Mas ele ficou com a ideia, dá para voar. Ele creu nisso. E tivemos um brasileiro chamado Santos Dumont. Ele creu. Ele teve um entendimento até que, através do 14 bis, ele conseguiu voar. O telefone Graham-Bell, ele teve uma ideia. Digo, cara, dá para eu... Será que eu não consigo falar com alguém longe daqui? Onde é que eu estou? Ele teve a ideia. Ele creu. E esperou ter o entendimento da sua ideia. Steve Jobs, com a Apple, smartphone. Hoje, né, a gente está aqui, eu boto o dedinho aqui e tal. Ele teve a ideia. Ele creu. Esperou receber o entendimento. Teve o entendimento e fez isso ali. Bill Gates, com o computador pessoal. Então você imagina quantas coisas. Thomas Edison, com a lâmpada. Certo? Naquela época, as ruas eram iluminadas através de óleo de baleia. Matavam-se as baleias para ter o óleo. E aí se iluminava as cidades. Ele disse assim, não, tem que ter outra maneira. Ele ficou olhando, não tem que ter outra maneira. Até que ele inventou a lâmpada elétrica. Vamos pegar aqui Joinville, a fundição Tupi. Um dia ali, Albano Smith teve a ideia, vou construir, vou fabricar, vou fundar uma grande fundição. Ele teve a ideia. Ele creu, esperou ter um entendimento e aconteceu. A Consul, que hoje é a Brastemp, depois o Whirlpool, a mesma coisa com Freitag, a Tigre, Hansen.
São pessoas que tiveram uma ideia, creram e esperaram ter entendimento. Quantas coisas será que Deus coloca na nossa mente, irmãos? E nós cremos. Mas daí nós não esperamos ter o entendimento das coisas. Se para o ímpio lá fora funciona essa lei de Deus, agora você imagina para nós dentro da igreja, nós que temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu quando chego na igreja, eu olho ali fora, eu vejo ali uma quadra de basquete, eu vejo ali uma quadra de futebol, eu vejo uma lanchonete funcionando, eu vejo os seus filhos dizendo assim: mãe, eu vou lá para a Ijade, sábado de manhã, dá um dinheirinho lá porque eu já vou almoçar por lá mesmo. Lá eu vou jogar futebol, eu vou jogar basquete, vou participar do GP, vou participar do culto dos adolescentes ou dos jovens, né? Do Difflin, do SWAT, do Fire. É isso que Abraão disse, que Deus disse para Abraão. Abraão vai lá e olha as estrelas do céu. Deus materializou aquilo e nós temos o quê? Eu tenho que crer, a ideia veio, eu tenho que crer. Quando eu e a pastora Solange chegamos aqui nesse prédio, irmãos, se vocês viessem aqui, né, os irmãos que começaram aqui a reforma, disseram assim: esse pastor é maluco, é doido. Não tinha parede, não tinha todos esses tetos. De repente, em 2, 3 meses, a gente levantou tudo isso aqui. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos os recursos. Mas é o que eu digo, os recursos não podem limitar a nossa fé. Quando a Ijade começou, a gente não tinha nada, eu só tinha fé. Só fé, não tinha mais nada, só a fé para começar a Ijade. Aí as coisas vieram. Depois que você começa a ter as coisas, você começa a perder a fé, você começa a botar a fé nos recursos que você tem. Então é melhor a gente colocar a fé em nada do que a fé em alguma coisa. Porque é melhor ter a fé não tendo nada do que não ter fé tendo alguma coisa. Eu estava falando para o Gustavo. Gustavo, quando chega lá na igreja, do Difflin, do jovem, pega, começa a ungir as cadeiras, chama os teus líderes e diz assim: ó, vamos ungir essas cadeiras, profetizando vir mais jovens aqui. Você começa a materializar, você começa a olhar, você começa a ver aquilo que Deus quer. Então Deus procura pessoas que possam sonhar através dela. Quanto mais claro o meu alvo, mais fé eu ponho naquilo. Então eu tenho que ser claro com Deus do que eu quero. Então a nossa fé tem que ter imagens. Eu tenho que visualizar, eu tenho que imaginar. E quando Deus estava ministrando essa palavra essa semana comigo, sobre imaginar, sobre sonhar, Deus me trouxe alguma coisa de criança, mas eu compartilhei lá em casa. Eu deveria ter uns 8 anos, 9 por aí, 7, mas nessa faixa ali. E na escola que eu estudava lá em Blumenau, no Adolfo Konder, uma escola pública, estadual, uma escola muito pequena naquela época, depois deram uma crescida. E eles fizeram uma biblioteca lá, inauguraram uma biblioteca, era um porão, inauguraram uma biblioteca lá. Aí quando eu cheguei naquela biblioteca, assim, aqueles livros, eu digo: uau, tudo isso aqui de livros. Eu fiquei assim, maravilhado de que você podia ter acesso àqueles livros lá. Então todo o recreio, quando a gurizada ficava brincando, eu ia lá para a biblioteca, para ler. E eu me lembro de um livro, a história do Patinho Feio. Peguei aquele livro lá do Patinho Feio, eu fiquei encantado com aquela história. Eu não conhecia a história do Patinho Feio. A gente não tinha televisão, não tinha nada naquela época. Então para tu escutar alguma historinha, você tinha que buscar, você tinha que ler. Hoje tudo é fácil, né? As crianças já nascem já com a televisão já no quarto, já ficam vendo um monte de coisa. Então naquela época não era assim. Aí então eu
li aquela história do patinho feio. Eu fiquei maravilhado com a história do patinho feio. E Blumenau, terra de alemão, né? Sempre na sala eu era o mais escurinho. Bullying, irmão, a gente nem sabia o que era bullying naquela época, né? A gente não sabia o que era bullying. E aí um dia tinha, a dona Joana era uma senhora lá da nossa vizinha, eu sempre chamava de segunda mãe, ela cuidava da gente, porque o pai e a mãe trabalhavam fora. E a dona Joana, ela olhava a gente, não que ela cuidava, ela olhava. A mãe dizia assim, ó, dona Joana, dá uma olhada para mim, né, nos meus filhos. Aí um dia eu estava lá na casa dela, lá no tanque dela, de lavar roupa, e tinha pasta cristal. Eu não sei se algum pessoal conhece a pasta cristal. O mais novo está vendo, nem sei se existe ainda essa tal de pasta cristal. Mas, aí eu comecei a passar aquela pasta cristal na minha pele. Aí a dona Joana assim, ô Calistinho, o que estás fazendo aí? Eu, dona Joana, eu quero ficar branco. Como assim tu quer ficar branco? Ah, dona, eu não aguento mais. Me chamam de negro feio, me chamam de negro da goiaba, e não sei o quê. Eu não aguento mais me chamar de negro e tal. E eu quero ficar branco. Ela disse assim, ô Calixto, o dia que tu for grande, tu vai ver que ser moreno tem suas vantagens. Tu vai ver que tu vai ser um homem bonito, a tua pele vai ficar bonita, as pessoas vão gostar de você assim. Aí, como eu estava lendo a história do patinho feio, aí eu me lembrei, então eu vou ser um cisne. Aí eu digo, então, eu não vou ser mais o patinho feio, pobre, negro, eu vou ser um cisne. Mas por que eu estou dizendo isso aí? Que a gente não pode deixar de sonhar, de imaginar, de querer o melhor, de lutar, de desejar. A gente não pode. A gente tem que ir atrás. Eu vejo assim que é isso, pela fé nós começamos a entender muitas coisas. Os antigos, eles tiveram a fé em que sentido? Deus deu a visão, Deus deu a ideia, eles creram, e depois eles tiveram o entendimento das coisas. Muitas vezes nós não temos o entendimento na hora, mas o entendimento vem depois. Então, algumas coisas Deus já colocou no teu coração. Você já teve a visão, já teve a ideia, está ali. Você creu. Agora o que tem que acontecer? Esperar teu entendimento, mas não desista. Vai acontecer. O que você não pode é desistir, mas ir para adiante até que vai acontecer. Nós não podemos deixar que as nossas emoções determinem a nossa fé. Preste atenção. As nossas emoções não podem determinar a nossa fé. Deveria ser o contrário, é a fé que tem que controlar as nossas emoções. Quando nós vamos lá e vemos Ana, que tornou-se a mãe de Samuel, teve Samuel como filho, ela foi no templo e chorou. E aí o sacerdote disse para ela, mulher, vai para casa, que Deus atendeu a tua petição. A partir dali ela já ficou feliz e alegre. Ela não ficou feliz e alegre quando teve o filho. A partir dali ela já mudou, já teve o entendimento da coisa. Ela creu, recebeu a ideia, creu e já teve o entendimento. Ela não ficou feliz quando o filho nasceu, ela já ficou feliz quando ela recebeu já a profecia do profeta. Então muitas coisas que vão acontecer na tua vida, você não precisa ficar feliz para que tenha que acontecer, já fique feliz antes. Tome posse pela palavra. Aquilo que irá acontecer, foi o que Ana fez. Então não deixe que as emoções influenciem a tua fé, deixe que a fé influencie as tuas emoções. A palavra de Deus, ela diz assim, em tudo somos atribulados. Em tudo. Mas não angustiados. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O caminhar com fé, e apesar de eu estar passando um mau momento, eu estou declarando que não estou passando isso. Eu posso estar sendo atribulado, mas estou declarando, eu não estou angustiado. Eu posso estar perplexo diante de tantas coisas que estão acontecendo, mas eu não estou desanimado. A fé não me deixa desanimado. Eu posso estar sendo perseguido neste momento, mas em nome do Senhor eu não estou desamparado. Eu posso estar abatido, mas pela fé eu não estou destruído. Pela fé. Isto é fé, é isso. Será que quando eu voltar à terra, eu vou encontrar fé no meio de vocês? O justo viverá da fé. A fé é o nosso alimento, irmãos. A fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando. A fé é a prova daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós cremos. Por isso que o livro de Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus, igreja? Amém? Então tenha fé, porque é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé e agrado a Deus. Eu quero agradar a Deus. Coloque isso na mente. O justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Eu tenho que usar a fé. A fé tem que fazer parte da minha vida. O livro de Hebreus, eu vou dar uma revelação para você. Talvez você nunca escutou, ou nunca leu nada a respeito, ou já leu, e nunca se apercebeu. Livro de Hebreus capítulo 7, o seu versículo 7 e 8 diz assim: não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. O maior abençoa o menor. O pai abençoa o filho. O marido abençoa a esposa. O pastor abençoa o obreiro. O maior abençoa o menor. O mais velho abençoa o mais novo. O menor nunca repreende o maior. O menor não repreende o maior. O menor é abençoado pelo maior. O menor, ele nunca irá repreender, nunca irá afrontar o maior. Porque isso não é bênção, é rebeldia. Então não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, o dízimo é recebido por homens que um dia vão morrer. Então quando vocês trazem o dízimo aqui para frente, nós sacerdotes vamos receber o dízimo de vocês, mas nós vamos morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diz as escrituras sagradas, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Bom, que parte da Bíblia é isso aí? O que nós estamos lendo é em Hebreus capítulo 7, no Novo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Abraão,
ele entregou todos os seus dízimos para Melquisedeque. Pagou o seu dízimo. Melquisedeque significa rei da justiça. E diz que Melquisedeque era rei de Salém. Ele era um rei de um lugar. Provavelmente Salém seria a Jerusalém de antigamente. Ele reinava nesse lugar. Rei de Salém significa rei da paz. Ele era rei e ao mesmo tempo ele era sacerdote. Ele trouxe pão e vinho para Abraão e serviu pão e vinho para Abraão. Melquisedeque, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque ele era rei e era sacerdote. Melquisedeque tipificava Jesus Cristo naquele momento. Abraão foi lá e deu o dízimo para Melquisedeque. Como diz aqui, mas no caso de Melquisedeque, como diz a Escritura Sagrada, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Abraão deu o seu dízimo para Melquisedeque, mas Melquisedeque continuaria vivo através de Jesus Cristo. Quando você traz o dízimo aqui, o sacerdote morre, mas Jesus continua vivo. Olha só o que diz depois. Portanto, quando Abraão pagou o dízimo, Levi, cujos descendentes recebem o dízimo, também pagou. Pois Levi não tinha nascido. E por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Irmãos, olha só o que diz a palavra de Deus. Quando Abraão levou o seu dízimo, Levi não existia. Mas Levi já estava no corpo dele. Já estava Isaac no corpo dele. Já estava Jacó no corpo dele. Já estava Levi no corpo dele. Quando Abraão trouxe o dízimo, Abraão já estava abençoando as suas gerações. Quando você traz o seu dízimo aqui na frente, você está abençoando a você, está abençoando o seu filho, está abençoando o seu neto, está abençoando o seu bisneto, o seu tataraneto. São 4 gerações. São 4 gerações. Quando você traz aqui, nós vamos morrer, sacerdotes. Mas Jesus continua vivo. Jesus continua vivo. Mas o teu dízimo, no teu corpo, já está todas as tuas gerações. Você vai estar lá na sepultura. E as gerações estão sendo abençoadas através do teu dízimo. Então, olha só o quanto que Satanás, ele quer tirar isso da nossa vida, do nosso coração. Satanás não quer que as tuas futuras gerações sejam abençoadas através do teu dízimo. E a palavra de Deus é bem clara. Pois Levi não tinha nascido. E por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este encontrou Melquisedeque. Quando nós deixamos de dizimar, nós estamos tirando a bênção do nosso filho. Estamos tirando a bênção do nosso neto, do nosso bisneto, das futuras gerações. É isso que Deus, isso é fé. Porque quando Jesus falou que nós trazemos o nosso dízimo, ele diz, olha, o dízimo tem uma coisa chamada fé. Ele repreendeu os fariseus, dizendo que eles traziam o cimento do dízimo para cumprir a lei. Ele diz, não é só questão da lei. A questão que por trás do dízimo tem o amor, tem a fidelidade, tem a fé, tem justiça. Em Êxodo 20 diz que o Senhor visita as maldades dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer, se aquilo que eu faço de mal repercute nos meus filhos, nos meus netos, mas eu faço misericórdia e abençoo a milhares de gerações, a muitas gerações. O que Deus quer é nos abençoar, igreja. Ele quer que você use a fé. Ele quer que você entenda
o que realmente é a fé. Ele quer, a cada dia, Ele quer que você use a fé. A cada dia. Não deixando a fé para depois. Eu quero chamar o nosso grupo de louvor para vir aqui na frente. Para muitos, eu queria que você escutasse e prestasse atenção no que eu vou falar agora. Para muitos, o domingo na igreja é fim de semana, certo? Eu vou fechar a semana indo na igreja. Ao contrário, hein? No domingo você está enviando uma mensagem ao céu, que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, eu não entendo como alguém pode começar o trabalho na semana faltando ao culto de domingo. Ninguém aqui vai faltar na escola, na faculdade, no trabalho, porque isso implica em perda de dinheiro, perda de ano, mas nos esquecemos da igreja. O que você entendesse quando você está aqui escutando a mensagem, você está me honrando. E eu honro você dando o meu tempo diante de Deus, horas, dias, buscando na palavra, orando, me consagrando, me fechando, deixando de passear, deixando de fazer um monte de coisa, mas para honrar você. Quando você está aqui, você está me honrando. Você está me honrando porque eu me preparei para isso, para abençoar a tua vida. E muitas vezes você falta por qualquer coisa. Está chovendo, muitas vezes a preguiça, ou porque foi um dia lindo de praia, no campo, ou eu tenho vontade de ficar na frente da televisão. Você está dizendo para a semana: eu não estou preocupado com a semana. Eu não estou preocupado com o que Deus tem para mim durante a semana. Domingo não é o final de semana, irmãos. Domingo é o primeiro dia da semana. E se as primícias são boas, toda outra semana será boa também. Todos os outros dias da semana será bom. A gente tem na cabeça: não, domingo eu vou fechar a semana com o culto. Você não fecha a semana com o culto. Você inicia a tua semana com culto. Aqui não termina a semana, aqui começa a semana. Tudo que Deus dá para você hoje aqui, Ele vai acrescentar na segunda, vai acrescentar na terça, vai acrescentar no domingo, quer dizer, até no outro domingo. Repita comigo: domingo vem em primeiro. Segunda é acrescentada. Terça é acrescentada. Quarta é acrescentada. Quinta é acrescentada. Sexta é acrescentada. Sábado é acrescentado. Você está entendendo? Eu busquei em primeiro lugar o reino. Eu dei a minha primícia ao Senhor. Eu estou aqui domingo para entender que, Senhor, a partir de agora vai começar a minha semana. Eu não estou terminando a semana. Eu estou dando a minha primícia ao Senhor. Eu estou dando o meu melhor dia para o Senhor. Eu estou aqui. Às vezes, eu dei um dia de qualidade para a minha família no domingo. Mas, irmão, dê dia de qualidade os outros horários. Mas domingo dê a qualidade para a tua família na igreja. É aqui, ó. Que qualidade nós damos para a família domingo à noite? Assistir televisão, assistir Fantástico, assistir jogo. Esteja aqui. Honre ao Senhor. Busque o melhor de Deus aqui. E Deus sempre irá honrar isso em você. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. E pela fé nós cremos. Pela fé o Senhor está nos dando entendimento. Nós cremos. Pela fé nós temos a certeza daquilo que nós estamos esperando. Pela fé nós cremos. Podemos não ver, mas nós cremos. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir para você colocar as mãos sobre a tua enfermidade. Coloca a tua mão direita sobre a tua enfermidade. Se você não puder colocar a sua mão sobre a sua enfermidade, coloque sobre a sua cabeça.
Nós queremos orar por você agora. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas aqui nesta noite. Eu creio nisso pela fé. O Senhor fará milagres aqui nesta noite. O Senhor irá curar. O Senhor irá libertar. O Senhor irá restaurar aqui nesta noite. Grandes coisas vão acontecer agora. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Deus vai dar rins novos, fígado novo. Deus vai curar o teu coração. Deus vai curar a tua próstata. Deus vai curar. Deus vai fazer milagres aqui nesta noite. Deus vai libertar você das drogas, do álcool, da prostituição. Deus vai restaurar casamentos. Deus vai libertar o teu filho. Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui nesta noite. Senhor, talvez você vai sentir um calor nas tuas mãos, um fogo no teu corpo, talvez um calor dentro do teu corpo, uma queimadura. É o Senhor fazendo coisas maravilhosas aí na sua vida, fazendo milagre. Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, Senhor, pela fé nós entendemos, pela fé nós entendemos, pela fé entendemos como que os muros de Jericó caíram. Pela fé nós entendemos como Sara na sua velhice teve filho. Pela fé nós entendemos como Ana estéril teve a Samuel. Pela fé nós entendemos como o mar vermelho se abriu. Pela fé, Senhor, nós entendemos que o milagre irá acontecer aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda a enfermidade. Toda enfermidade, Senhor, nos rins, no fígado, Senhor, no estômago, no coração, Senhor, na próstata, nos seios, a enxaqueca, a insônia, a depressão, Senhor, o problema no sangue. Oh, em nome do Senhor Jesus, receba a cura na tua coluna, a dor nas costas, a dor nas pernas, problema de varizes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora. Receba, filho, creia pela fé agora. Receba, creia, creia. Senhor, diga: Senhor, eu creio que eu estou sendo curado, eu creio que estou sendo restaurado, eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, toda feitiçaria, todas as obras das trevas, toda feitiçaria, todas as obras das trevas, toda macumba sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, nós repreendemos agora. Caia por terra todas as obras das trevas, todo o ataque do inferno sobre a tua casa, sobre a tua família, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Receba, filho, receba a prosperidade, receba a prosperidade no teu trabalho, receba em nome do Senhor Jesus. Receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho. Que o Senhor te dê visão, que você creia e você tenha um entendimento daquilo que Deus está dando para você. Receba em nome de Jesus.